Eu quero que essa palavra motive você a louvar mais a Deus, a entoar louvores a Deus, a adorar a Deus. Não espere o domingo na sua igreja para você louvar a Deus. Louve a Ele na sua casa, no seu quarto, no chuveiro, onde você estiver. Louve a Deus, exalte a Ele pela sua grandeza. Tenha um coração grato a Deus. Pastor, eu nem sei cantar direito. Não é disso que eu estou falando. Deus não está preocupado com as notas que você atinge enquanto você canta. Deus não está preocupado se você sabe ou não cantar direito, se você sabe ou não a letra da canção. Ele está de olho na atitude do seu coração. Amém? Ele está de olho na atitude do seu coração. E é interessante, irmãos, que o louvor também, ele é para nós uma arma de guerra. É isso mesmo. O louvor é uma arma de guerra. Eu quero ler o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 21 e 22. Diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Israel estava aqui no meio de uma batalha, cercados pelos inimigos. O rei Josafá, depois de orar, de jejuar, de se aconselhar com as pessoas, ele chamou para a guerra o grupo de louvor. Ele chamou cantores, tocadores, e o texto diz que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que, verso 22, no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os amonitas e os moabitas, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Israel cercado pelos inimigos, o rei Josafá pediu a Deus uma orientação. Deus disse para ele: se posicione, vá para a batalha, mas à frente do exército, coloque pessoas que entoem cânticos, que louvem a mim. E foi isso que Josafá fez. Ele colocou na frente do exército pessoas louvando a Deus. E sabe o que aconteceu? Os inimigos, os exércitos inimigos, que eram 3, eles lutaram entre si. Eles se derrotaram. Israel venceu essa batalha sem ter que lutar. Qual a arma que Israel usou? O louvor. E o que eles cantaram? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em outra versão está escrito assim. Tem um teólogo chamado Matthew Henry que disse o seguinte: o louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Eu vou falar de novo aqui agora para o pessoal do Instagram, porque eu fico assim, ó. Aqui, quando eu olho para cá, eu estou olhando para uma câmera que está transmitindo pelo Instagram. Quando eu olho para cá, eu estou
falando para as pessoas que me acompanham pelo YouTube. Tá bom? Então eu vou falar agora para o Instagram. O louvor prepara o caminho para Deus agir. Você pode dar um glória a Deus? O louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvar a Deus antes da vitória é colocar a nossa fé em ação. Isso é fé. Cantar um cântico de louvor a Deus antes que você receba a vitória é uma expressão de fé. É declarar: Deus já venceu. Deus já me deu a vitória. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, mas eu creio que o Senhor já me concedeu a vitória. Muitas pessoas falam do cântico de Miriam. Lembra que Miriam cantou depois que Moisés abriu o mar, né? Depois que Deus abriu o mar através de Moisés e eles passaram em terra firme, do outro lado Miriam cantou. Só que antes dela ter essa vitória, antes deles obterem essa vitória, o texto diz que todo o povo estava murmurando. Então, o cântico de Miriam, depois da vitória conquistada, eu não estou dizendo que ele não é correto. Nós temos que louvar a Deus, agradecer a Ele pelas vitórias que nós recebemos. Mas por que Miriam não cantou lá, enquanto o exército estava se aproximando? Foi o cântico certo, mas na hora errada. Eu posso dizer assim. Porque ela louvou a Deus, ela exaltou o nome de Deus depois que a vitória foi conquistada. Quantos estão entendendo, digam amém. Escreva aqui nos comentários, amém, eu estou entendendo. Então, louvar a Deus antes da vitória é fé. Isso se chama fé. É você declarar: Deus já me concedeu a vitória. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente
à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Irmãos, presta atenção. Jesus sabia que essa tentativa de acumular riquezas, ela estaria presente em todas as épocas. Jesus estava se dirigindo às pessoas daquela época, mas como Deus, em sua onisciência, ele sabia que essa tentativa de acumular riquezas estaria presente em todas as gerações, como está presente nos dias de hoje. Por isso, ele nos alerta que os tesouros terrenos, e aqui os tesouros terrenos, não se refere somente a dinheiro, a ouro, a dólar, o que mais? Bitcoin. Não é somente dinheiro. Os tesouros terrenos, muitas vezes, são as coisas passageiras que nós apostamos nelas. Por exemplo, status, poder, fama, reconhecimento, um título. As pessoas se apegam a tudo isso, se esquecendo que essas coisas são transitórias, são frágeis. Porque essas coisas podem ser destruídas. E aqui Jesus fala no texto que a traça, a ferrugem, os ladrões podem levar esses tesouros. Então, acumular tesouros na terra é investir a nossa energia, o nosso tempo, a nossa disposição em coisas que são temporárias. É construir a nossa vida sobre uma base que não é sólida e que pode desmoronar a qualquer momento. Amém? A traça e a ferrugem, elas representam aquilo que corrói, aquilo que deteriora com o tempo. A traça, ela, por exemplo, ela destrói roupas. Eu tenho muitas roupas. Daqui a alguns anos, as traças podem destruir as roupas. Isso naquela época era muito comum, hoje não é tão comum, né? Mas naquela época de Jesus, na antiguidade, as roupas eram uma evidência de riqueza, de status. A ferrugem, por sua vez, corrói metais valiosos, que também eram sinais de riqueza. Já os ladrões, usados aqui nessa figura de linguagem por Jesus, simbolizam a instabilidade do mundo material, onde aquilo que nós possuímos, de uma hora para outra, pode ser tomado de nós. O ladrão, ele não avisa quando vai roubar. Muitas vezes nós apostamos a nossa vida em um projeto, em um casamento, em uma carreira, e isso pode ser tomado de nós de uma hora para outra. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. Jesus, ele nos faz lembrar que tudo aquilo que é material pode ser perdido. E se o nosso coração estiver nessas coisas, nós nos tornamos vulneráveis por causa dessa instabilidade
da vida. Amém? Espírito Santo de Deus, que todas as pessoas que estiverem assistindo essa transmissão, por qualquer meio de comunicação, entendam isso. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Espírito Santo é aquele que nos guia, nos orienta. É aquele que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós compreendamos as Escrituras. Então, que você e eu possamos nos render a Ele nesse momento. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se nos anos 2000 a internet chegou atropelando a nossa vida, agora a inteligência artificial talvez seja um novo marco na história da tecnologia. Tudo agora vai ser através da inteligência artificial. E como é que nós nos sentimos no meio de tudo isso? Como ovelhas sem pastor. Sufocados, oprimidos. Você liga a TV, você abre o seu celular, você é bombardeado com mensagens, com fotos, com vídeos, com frases, com vídeos curtos. E aí a gente fica hipnotizado ali naqueles vídeos curtos. Se deixar, você fica horas e horas ali. Eu já fiquei escolado nesse negócio. Eu vejo um e pum, e já fecho. Acabou ali a minha cota. Eu vou fazer outras coisas. Então, Jesus via a multidão naquela época sofrendo, sendo oprimida, não é? Jerusalém era colonizada pelos romanos, era explorada economicamente pelos romanos. Jesus então via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. No Evangelho de Marcos também, Marcos no capítulo 6, verso 34, quando Jesus sai do barco e vê a multidão, imediatamente ele começa a ensinar a multidão, porque o texto diz que ele os via como ovelhas sem direção. Outra passagem que fala que Jesus via as pessoas como ovelhas. Então, essa metáfora, essa figura de linguagem bíblica de ovelhas sem pastor, nos fala de pessoas vulneráveis, pessoas que estão perdidas e sem direção, precisando de alguém que as guie, que as proteja. A ausência do pastor para uma ovelha implica em perigo, implica em dispersão, em perda. Outro texto que eu quero mencionar aqui está em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, num livro que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, já usa a figura da ovelha para falar de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desviadas. Uma ovelha que está desgarrada, ela está exposta aos perigos dos predadores. Ela pode se perder e não encontrar sustento, não achar segurança. E é assim que Deus vê o ser humano. Quando nós estamos
longe do nosso pastor supremo, que é Jesus, longe de Deus, do nosso Senhor, que é o nosso pastor, né? Nós ficamos expostos às armadilhas espirituais e emocionais da vida. A ausência de direção, quando você não sabe que decisão tomar, para onde ir, isso é uma característica de ovelha sem pastor, de alguém que não está sendo conduzido, conforme Isaías disse aqui, que está buscando individualmente o seu próprio caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos a realidade de Salmos 23. Lembra de Salmos 23? Como que Davi começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí Davi continua dizendo que Deus dá a ele direção, Deus conduz ele a águas tranquilas, Deus o alimenta, preparas uma mesa para mim, mesmo na presença dos inimigos, Deus o corrige, o teu cajado me consola. Então, esse Salmo 23, ele nos mostra que quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos encontrar descanso, provisão e direção. Ao contrário de uma ovelha desgarrada, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus, o bom pastor, reafirma essa verdade no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção. Talvez você não se lembre de tudo que eu vou dizer aqui nessa mensagem. Mas uma coisa eu queria que você guardasse. E por isso eu vou pedir que você escreva aqui nos comentários. A Viviane Silva já até escreveu aqui o que eu ia sugerir. O Senhor é o meu pastor. Escreva isso. Você não é uma ovelha desgarrada mais. O Senhor é o meu pastor. Eu quero muito que você escreva isso aqui nos comentários. Só que, mais do que escrever, eu quero que você tome uma atitude de entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus. Receba Ele como seu pastor, como aquele que cuida de você. Obrigado a todos que estão escrevendo aqui. Pode escrever quantas vezes você quiser, copia e cola. O Senhor é o meu pastor. Amém? Aproveita que você está escrevendo aí e dê o like no vídeo. Se você puder, dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, nesse canal, nesses canais de comunicação aqui, em qualquer um deles, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Aqui nós temos palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não é uma ovelha desgarrada. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem alguém que se preocupa com a sua vida, que supre as suas necessidades. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.